Olá, boa noite a todos os meteorologistas. Hoje é mais um dia que nós vamos fazer aqui uma live com relação a mais um assunto de meteorologia, que é preparativo, um tema aí do nosso encontro técnico de meteorologia, né? Encontro, tá tudo bem? Você está aqui? Presente, beleza, Márcio? Tudo Como bom? você está? Como está? Preparativos aí, né? A gente preparação para esse nosso encontro importante aí de meteorologia em abril. E hoje mais um assunto que é um tópico que vai ser também discutido lá no nosso encontro técnico, sobre avaliação da competência de laboratórios. E a gente está convidando a Vanessa Vieira, da Type B. Vamos guardar aqui para ver a hora que ela vai entrar aqui na nossa live, para que a gente possa conduzir isso legal. Vamos ver aqui quem é que está aqui. Boa noite para vocês que estão aqui nos assistindo. Tirson, né? O nome é tão pequenininho que não consigo. Tirson, Mágio, acho que é isso, né? Essa letrinha miudinha aqui fica complicado para a gente aqui. Hoje vai ser, hoje eu acredito que seja bem interessante, porque falar sobre laboratórios, competências de laboratórios acreditados, não acreditados, se tem diferença na competência, se não tem, quem é mais competente, quem é menos competente, o que a gente precisa olhar com relação à competência, né? Algo que é um assunto que a gente vai poder, acredito, que explorar bastante. Algo que nós vamos estar levando também para o movimento, né? E eu espero que possamos ser apenas a primeira etapa. Logo estar tratando desse assunto com muito mais detalhe lá no movimento. Até porque é uma novidade aí para o pessoal, né? Após o evento, o movimento vai vir com uma série de ferramentas, uma série de detalhes. Tá? Então, provavelmente, algo que nós estamos estudando ainda, em ter e aí uma novidade a todos, é algo que nós estamos testando, talvez ter um ambiente específico onde nós possamos estar trocando informação efetivamente, né? Então, é algo que possa ali, a gente estar levando e tratando bem desse assunto. Estamos com a nossa convidada da noite de hoje. Boa noite. Convidada especial, Vanessa, da Type. Tudo bem, Vanessa? Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Perfeito. Perfeito. Então tá ótimo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Que nada, você é sempre bem-vinda aí pelo seu conhecimento. Fala um pouquinho para os nossos assistentes aí, quem você é, fala um pouquinho. Então, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigada pelo convite para esse projeto aí bem legal que vocês estão fazendo, com pessoas muito competentes da área. Então, mais uma vez, o meu obrigado pela Thaís também, em nome da Type B. Então, me chamo Vanessa, tenho 35 anos, trabalho na Type na direção juntamente com a Thaís desde 2013, vão fazer 10 anos em setembro desse ano, em toda a área de implementação e gestão contínua nas normas ISO 17025 e 9001. A gestão contínua nós cuidamos da documentação, prestamos assessoria, participamos de auditoria e também temos a parte aí do serviço de auditoria interna, também ambas as normas, 17025 e 9001, e toda a parte de treinamento também, para a parte de incerteza de medição, metrologia, a Thaís aplica cálculo de incerteza, eu também aplico muito na área de gestão da qualidade, interpretação da norma, e ao longo desse tempo aí com várias parcerias, lives, e levando aí o nosso conhecimento para os laboratórios, para empresas, indústrias, enfim. É o que eu falo, conhecimento nunca é demais, e a gente fica aí sempre partilhando e num constante aprendizado. Com
com certeza. Por isso que você é uma convidada especial. Tanto hoje, nessa nossa live, e principalmente para o evento, onde aí sim, esse assunto que a gente hoje vai conversar um pouco, né, essa prévia, né, que é a parte de avaliação da competência, ela poder ser bem explorada no evento lá em abril. E aí, com certeza, o conteúdo vai ser profundo. Então, vamos conversar aqui nesse bate-papo, esse esquenta, né? Já que a gente também está falando sobre competência, né? Então, mas como é que você vê essa questão dessa avaliar a importância da avaliação dessa competência? Sim. Dos laboratórios? Sim, claro. A importância da competência aí que nós falamos hoje, a gente está falando de laboratório, né? Então, especificamente, muito voltado à norma 17025, hoje na versão 2017, mas tem alguns laboratórios que também têm implementado a ISO 9001, deixando claro que na 17025 a gente tem a opção A e a opção B, né? O pessoal da opção A, 17025, o pessoal com a opção B também tem a 9001 implementada, pode acontecer. E essa questão de competência, ela está muito presente na questão do laboratório e nas normas. Por exemplo, no item 8.2, que é um item muito importante da norma, a política e o objetivo, eles pedem como um requisito, né, que fale sobre competência. Hoje, a competência está muito presente na questão do laboratório, porque através da competência tem os treinamentos, tem o monitoramento do pessoal, tem a supervisão do pessoal. Então, a competência é algo de extrema importância. O seu colaborador, ele está ciente de como agir, ele está autorizado para poder desempenhar as suas funções dentro do laboratório, está autorizado para poder manusear os padrões, tanto de forma correta e conhecer, né? Dentro da competência também, dentro de um laboratório, nós temos os signatários autorizados, que são aqueles colaboradores que têm uma atribuição, que entendem sobre o cálculo de incerteza, que vão saber validar ali algum método, discutir com o cliente sobre algum resultado. Então, você vê que a competência é de extrema importância dentro do laboratório, porque a pessoa ali competente, o seu colaborador, tudo isso vai afetar diretamente na qualidade do seu serviço prestado. Então, hoje eu vejo a competência como algo que está muito presente no laboratório e em si nas normas que são implementadas. Tanto na 9001 quanto a 17025, eu vejo muito aceso essa parte, a parte da supervisão de pessoal, o monitoramento, que é monitorar não só a competência, mas também o resultado, através de intralaboratoriais, de comparações. É você mostrar também para o seu cliente que o seu laboratório, sendo rastreado ou sendo NBC, ele vai levar uma confiabilidade para o cliente. Legal. Como é que você vê essas questões relacionadas, principalmente, quais seriam as principais ferramentas, né, que o laboratório poderia ter, por exemplo, não só o laboratório, mas a empresa, as empresas como um todo, né, poderia usar para estar trabalhando essa competência, estar vendo essa competência, ou seja, como é que a gente trata essa competência especificamente, né? Como é que Sim, na questão até mesmo do monitoramento de pessoal, uma das ferramentas que eu sempre coloco, porque o laboratório, a norma diz que tem que ter, né, um requisito para competência, dentro de competência ali das funções, dos requisitos mínimos, essa questão do monitoramento. E hoje, a questão da ferramenta para o monitoramento, por exemplo, eu uso muito o resultado da intralaboratorial, né? De juntar os técnicos, realizar uma intra, que seria o quê? Pegar um exemplo, um manômetro, e vai ter ali uma referência, né? Um técnico que vai ser essa referência, onde os outros vão estar calibrando esse mesmo manômetro, vai fazer uma comparação intralaboratorial, e é uma ferramenta que tem, através dali, para você ver o andamento, o serviço, uma amostra daquilo ali, para garantir a validade do seu resultado. Então, eu uso a questão da intralaboratorial, a planilha, o erro normalizado, para poder ser uma forma de monitoramento de pessoal, né? Tem outras formas, são planilhas que você onde pode, a cada 6 meses, avaliar através, por exemplo, de uma ferramenta a eficácia de um treinamento, né? Então, você treinou aquele colaborador e como é que você vai saber que ele está eficaz? Qual é a ferramenta? Você vai se reunir, vai ter uma supervisão, vai acompanhar o serviço dele.
vai realizar uma recalibração, né? Que falam, muita gente fala uma calibração replicada para ver como é que está o monitoramento dele ali. Então, assim, o laboratório, a sistemática, é o laboratório que aplica. Hoje, eu, como consultora, eu aplico muito a questão do monitoramento ao resultado numa intralaboratorial, numa recalibração e na eficácia, porque eu posso autorizar aquela pessoa ali a utilizar um padrão, mas e aquela pessoa que não utiliza o padrão, que mexe, vamos supor, na parte do comercial? Como é que eu vou ter uma ferramenta para poder monitorar aquela competência? Então, eu jogo muito pela questão da eficácia. Hoje, a eficácia não é um requisito obrigatório da versão 2017, mas é algo que eu levo como ferramenta, porque através dela você pode ter a certeza se aquilo ali realmente foi eficaz e está satisfatório também de uma forma geral. Legal. Fala, Pedro. Não, eu queria fazer uma pergunta também, que ela falou sobre... A gente sabe que a norma 17.025, que é a base aí para essa questão da avaliação da competência. Nessa última revisão, né, que foi em 2017, existe ali a opção de você ter requisitos da 9001, né, e utilizar isso. Mas você, nesse teu desenvolvimento, você pega os laboratórios... A maioria deles tem a ISO 9001 implementada, ou são poucos que tem, porque não é muito comum, né? Você pensar na 9001. A maioria que para a parte de laboratório mesmo, né, metrologia, não tem a 9001. A maioria que eu pego é a opção A, né, que é a opção só 17, ou mesmo que começando do zero, que é só implementar 17. Tem alguns que têm a 9001, por exemplo, no escopo só para venda de equipamento, e aí não quer misturar e faz a parte de calibração a parte do zero, da 17025. Eu aí, o Pedro Paulo, conversando com alguns avaliadores, eu pude perceber que ainda tem umas inconstâncias nessa questão de opção A e B, porque às vezes a pessoa tem a 9001, quando chega no requisito 8 para poder auditar, por exemplo, o requisito de auditoria interna da 9001, ela é um pouco diferente do requisito de auditoria interna da 17025, então fica um pouco em conflito, e aí fala, mas eu tenho a 9001, então não vou auditar o item 8, mas algum avaliador fala, mas espera aí, é um pouco diferente, e gera isso. Porque as pessoas que têm 9001 vai muito que acham que não vai auditar o item 8 da 17025 por já ter, mas há um pouco de diferença. Então, acaba que hoje eu enxergo e estou vendo que a maioria está preferindo fazer separadamente, mesmo que tenha 9001, e quem não tem já está só implementando a 17025. E quem já tem, mesmo assim, está querendo fazer um sistema à parte por ter essas inconsistências, assim, de às vezes um requisito falar algo da 9001, são similares, mas tem alguns pontos que, querendo ou não, o avaliador ele tem que acabar vendo, né? Então, assim, ficou essa questão, mas eu vejo muito mais a 17025. Deixa eu fazer uma provocação aqui, e aí a gente pensar junto, né? Que eu acho que vale a pena, até porque esse assunto, Thaís, até como, obviamente, a gente conversou fora, né? E é algo que agregue muito as empresas, né? Porque e a gente está nisso há muito tempo, todos nós, né? E aí até a questão da compra efetivamente, né? Como é que as empresas vão comprar, como é que eu posso simplesmente avaliar? A gente sabe que existe uma série de requisitos, né? Mas como é que você vê especificamente essa integração, né? Essa possibilidade de trazer a 9001 para o universo da 17025? Tá? Porque eu quando olho aqui, por isso que eu estou fazendo essa provocação, porque é legal, é ótimo, né? Mas são universos totalmente diferentes, né? O universo da 9001 é um universo totalmente diferente de um laboratório especificamente, mesmo que esse laboratório ele seja parte da empresa, porque uma coisa é você ter a competência, né, em processo, e outra é você ter a competência para executar uma atividade de calibração em ensaio, são coisas diferente, né? Então, quando eu pego a 9001 e a 17025, eu vejo muito isso, né? Você tem essas inconsistências e aí, isso não está muito definido no processo, né? Como é que vocês enxergam isso? Como é que
que vocês trazem. Porque, opinião pessoal minha, é algo que deveria ser revisto, né? Deveria ser levado para a sociedade, né? E até ser revisto efetivamente para saber, e se fosse o caso, ser criado normativas específicas, para que você pudesse ter algo mais consistente e aplicável ao laboratório, né? Mas como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês estão olhando isso? Qual a opinião de vocês com relação a isso? Sim. Então, eu acho as duas normas importantíssimas, né? A 17025, como você falou, ele vai muito mais no resultado, né? É muito específica para aquela atividade de calibração, ensaio, amostragem. A 9001, ela é muito mais abrangente, né? Uma indústria pode ter, uma loja de roupa, uma rede de hotéis. N empresas, né? Pode optar pela 9001 e pegar algum escopo. Eu vou pegar uma rede de hotéis, um exemplo. Então, eu vou pegar só a parte de RH para certificar, né? Eu já vi até uma questão de uma rede de oficinas, de carros, enfim, a 17025 muito mais competência, muito mais resultado específico ali na calibração, realmente a garantia da validade. E hoje, para trazer a 9001, que eu acho importante e que não tem, às vezes, ali na 17025, a 9001 fala muito mais das ferramentas, né? As pessoas aplicam, que não é uma obrigatoriedade, mas é o que mais vê na 9001, a matriz SWOT, os pontos negativos, os pontos positivos, as oportunidades que possam trazer. Fala muito mais das partes interessadas, a 9001 pega muito isso. Quem são essas partes interessadas? Olha, o seu vizinho é uma parte interessada, porque ele tem que entender o que está acontecendo aqui do lado, que é a empresa, né? O fornecedor, o seu banco, o pessoal que trabalha com CREA, é interessado, os órgãos regulamentadores, as certidões que tem que estar em dia para uma licitação, por exemplo, numa 9001. Então, eu acho a 9001 bem mais abrangente, mas eu acho que ela pega muito mais a questão de ciclo PDCA, muito mais a questão do 5S, que são ferramentas da qualidade, questão de senso de organização, a questão também dos 5 porquês, as pessoas pegam muito ali na não conformidade, na questão de segregar um trabalho não conforme, muita questão de indústria. Então, eu acho muito legal isso na 9001. A matriz SWOT, esses pontos, oportunidades, contexto da organização, a 9001 pega muito. Qual é o contexto da sua organização? Qual é o mapeamento do seu processo? Ou seja, cada processo na 9001 é um setor. Então, o que está acontecendo no seu setor? Quais são os planos, os riscos? Eu quero contratar estagiários para o meu setor. Qual é o risco? Qual a expectativa que eu tenho? Qual é a entrada, a saída, input, output? Entra muito para uma administração, uma produção que hoje a 17 não está muito. A 17 está muito mais específica ali na questão do resultado, né? Da calibração, da garantia da validade. Então, assim, eu vejo as duas normas como muito importantes e hoje eu poderia, vamos supor, se eu tivesse um laboratório que eu pudesse colocar 9001, eu iria trazer muito mais esses pontos também, levar a realidade do laboratório. Só que, como eu falei anteriormente, a maioria hoje opta em não misturar muito as normas, mas acontece, até porque se você for ter uma 9001, uma 17025, o seu escopo da 9001 tem que ser idêntico ali ao da 17, tem toda essa comparação que as pessoas estão preferindo segregar, mas eu acho muito importante esses pontos que eu te falei aí da 9001, como crescimento aí para o laboratório de uma forma geral. Entendi. E, bom, já que eu estou perguntando, deixa eu travar o Pedro aqui de novo, só mais uma pergunta, Pedro. Você citou algo que para mim é importantíssimo no laboratório, tá? E principalmente quando você vai avaliar a competência do laboratório, que é a aplicação das ferramentas, tá? E que vocês chamaram a atenção para um ponto específico teu, que é a análise de risco, quando é o teu estagiário, quando você contrata alguém, ele está na tua análise de risco. Né? Sim. Os laboratórios, e aí independente se ele é um prestador de serviço, se ele é parte integrante de uma organização, não sei, ele não estaria com não sei se eu vou usar o termo correto, mas com um nível maior de competência quando ele aplica efetivamente essas ferramentas. Quais seriam os ganhos do laboratório? Como é que você vê isso? Os ganhos do laboratório quando ele traz essas ferramentas para o dia a dia do laboratório, ou seja, vamos colocar aqui a contratação na análise de risco, vamos trazer o PDCA, fazer o ciclo PDCA nos processos, ter os processos desenhados, que dificilmente se vê isso nos laboratórios, né? Como é que você vê
eu estou indo avaliar a competência de um laboratório. E aí, valeria a pena aplicar as ferramentas? Não valeria? Dá trabalho? Não dá? O trabalho compensa? Não compensa? Sim, eu vejo assim, mesmo que a pessoa não queira implementar 9001 por completo, como você falou, essas ferramentas da qualidade seriam muito legais, iria ajudar, ia ser uma melhoria contínua para o laboratório, né? E uma oportunidade de crescimento também, porque através de um ciclo PDCA, de você planejar, fazer um diagrama de Ishikawa, ver a causa, o efeito, estudar a fundo, através de um indicador, por exemplo, hoje não tem uma obrigatoriedade da 17025 você fazer um indicador de desempenho. Mas olha a importância de você ver ali numa ferramenta quantas reclamações você teve no mês. Poxa, o que está acontecendo? Por que eu estou tendo tanta reclamação aqui? Isso vai afetar ali diretamente na qualidade do seu serviço, diretamente na sua missão, que é fidelizar os seus clientes. Então, eu acho muito importante, sim, ter um mapeamento do processo, levar o ciclo PDCA, levar as ferramentas. Então, eu procuro colocar até no item do 8.6 da 17025, que é de melhoria. Então, como ele é um item que ele é abrangente, que ele é aberto, você pode colocar ali todas essas ferramentas que eu acho que só tem de acrescer. A questão do risco, né? A 17025 colocou que antes, na versão 2005, ele era muito mais ação preventiva, né? Hoje entrou o risco. E o risco é de extrema importância. Porque você avaliando o risco, você já vai se prevenir contra os impactos, já vai ver ali a severidade, se é alta, se é baixa, qual é o plano de ação para você fazer aquilo ali, né? Exemplo, eu tenho um padrão só no meu laboratório, e se ele der algum defeito e quebrar ou não tenha outro, qual é o risco que eu vou ter? Eu vou atrasar um serviço, né? Eu vou gerar uma insatisfação para o meu cliente, eu vou ter que paralisar aqui a questão do laboratório. Então, você avaliar o risco já é de extrema importância. É muito bom que levou da 9001, tem também na 17025. Mas as ferramentas é algo que não é de obrigatoriedade. Eu vejo que muitas pessoas botam um sistema mais objetivo e não vão estar inserindo essas ferramentas, mas eu acho que depois que seu sistema está maduro, aí entra a questão da melhoria contínua. Bom, eu já tenho tudo implementado, estou ok, estou seguindo, o pessoal treinado, então agora vamos fazer o diferente. Aí eu iria levar as ferramentas após da qualidade para poder estar ajudando aí. Então, eu acho que é bem importante, tem até cursos específicos só de ferramentas, e o que eu sempre levo quando eu implemento são os indicadores da qualidade. Proposta entregue dentro do prazo, reclamação, nível de satisfação. Outra coisa que eu acho legal, eu não sei se acontece, mas eu acho que no dia a dia quase ninguém responde uma pesquisa de satisfação, é muito raro. A gente às vezes manda inúmeras, vem uma ou duas. Então, eu coloco também que e-mails, as pessoas elogiando, é uma forma de retroalimentação positiva. Uma reclamação é uma retroalimentação negativa, vamos levar à frente. Então, eu sempre vou implementar no item 8.6 esses indicadores, pelo menos de início, e depois que estiver mais maduro, eu vou jogar nas ferramentas, como eu faço na 9001, que é mais presente, né? Sim, legal, bacana. Pedro? Bom, a gente sabe aí que todas essas normas de gestão, elas têm vários critérios, vários requisitos. A 17025, ela tem muita coisa, muitos pontos a serem observados. Você conseguiria destacar alguma área específica, algumas atividades específicas que seriam tipo, isso é imprescindível, isso é importante? Sim. Além do item 6.2 de pessoal, que nós já falamos aqui, a questão da competência, né? De você ver exatamente o que você quer para determinada função, os requisitos mínimos, habilidade, experiência, para aquela pessoa que você vai contratar para sua empresa, porque ela vai estar ali exatamente, como a gente já falou diversas vezes, sem querer ser repetitivo, é a qualidade do seu serviço, o monitoramento, a supervisão, o treinamento de pessoal, a autorização para realizar aquele trabalho. Eu acho imprescindível também o item 6.6 de provedores externos, né? Porque os provedores externos, que são os antigos que a gente fala fornecedor, na versão 2005, o provedor externo ele é extremamente importante, os critérios que você precisa para calibrar um padrão, né? O laboratório específico que vai atender, com a CMC, a faixa, você saber um laboratório realmente que ele é bom, que ele vai te atender, que sabe que ali por trás, mesmo sendo um laboratório tanto RBC quanto rastreado, que vai levar uma confiabilidade, porque não quer dizer que o laboratório não é acreditado, que ele não vai ter uma boa competência, uma confiabilidade de jeito nenhum. Os dois podem ter, sim. E então o item de fornecedor, você avaliar bem
por exemplo, um provedor externo de insight proficiência, né? Um insight proficiência de extrema importância também. Você avaliar um provedor externo que você vai comprar um equipamento, não só questão de prazo, de preço, e sim se ele está fazendo da forma correta, avaliar o certificado de calibração que está chegando desse provedor. Então, eu acho que o item 6.6, ele é bem importante, você monitorar os seus provedores externos, porque muitas das vezes você pode fazer uma compra e numa determinada compra que está tudo ok, mas você fazer 5 no ano e a quinta compra ter algo que vai afetar diretamente a qualidade, que você vai desqualificar aquele provedor externo. Então, é um item importante. Outro item importantíssimo é o 6.5 de rastreabilidade metrológica, onde são ali todos os certificados dos seus padrões. Tem que ter um controle daqueles padrões, a validade, avaliar direitinho, não só quando for, eu calibro a cada 2 anos, mas fazer uma checagem intermediária naquele padrão, porque dentro dessa periodicidade de 2 anos ele pode sofrer algum dano, alguma avaria. Então, é você avaliar o seu certificado do seu padrão, né, calibrar, deixar todos com a etiqueta, todos identificados dentro do seu laboratório. Outro item de extrema importância é o item 7.10 de trabalho não conforme, porque o trabalho não conforme é tudo que vai afetar a qualidade do seu serviço. Então, um insight de proficiência com resultado insatisfatório, um registro de calibração errado que vai entregar o seu produto final e vai entregar um certificado de calibração errado, além de mexer muito com a questão da satisfação do seu cliente, ele vai mexer com o seu resultado final. Então, são itens de extrema importância. O item de ações corretiva, que é o 8.7, que são ações que vai evitar que aqueles desvios voltem a reincidir, voltem a ocorrer, né? Então, assim, cada item da norma é importante, tem sua particularidade. Hoje eu enxergo, pessoal, essa 17025, a versão 2017, interligada. Antes a gente tinha muito mais requisito da direção e requisito técnico. Então, muitas pessoas achavam que, aqui é meu quadrado, eu sou da qualidade, você é da área técnica. E hoje eu não enxergo assim. Hoje eu enxergo como uma ligação. O pessoal do comercial, que é do item 7.1, vai conversar com o pessoal que está lá na área técnica, porque ele tem que saber se o laboratório está com capacidade de atender aquela demanda daquele cliente, né? O pessoal que vai receber de compra um equipamento, ele vai conversar com a área técnica, porque às vezes ele não vai ter uma competência técnica de avaliar, por exemplo, aquele manômetro, a especificação, se chegou ok, o certificado de calibração. Então, são esses itens que eu te falei, eu acho de extrema importância. E o item também de riscos, que é o 8.5, que tudo que é risco a gente vai avaliar, como já falamos aí anteriormente, né? Uma ação preventiva, e o risco é tudo aquilo que pode vir a acontecer ou que você assume. Sim, eu assumo esse risco e você sabe ali a consequência que ele pode te trazer. Então, são itens que eu falei aí que eu acho essencial nessa norma. Legal. Posso... Tá, não, e pior que a gente já vai gravando, né? Às vezes eu fico em casa. Então, tanto falar que acaba que a gente vai passando a norma inteira, tá vendo? Aproveitando, deixa eu fazer uma provocação, então. Vamos lá. Sim. Considerando que eu sou um fornecedor, tá? Uhum. Sou um laboratório de calibração na área de impressão. Tá? Uhum. Eu presto serviço, tá, a você, calibrando os teus manômetros, e você apareceu no meu laboratório para tomar um café. Tá? Sim. E aquele café onde a gente aproveita e dá aquela voltinha no laboratório. No laboratório, né? Quais são, nessa volta, tá? E aí o laboratório é todo seu, né? Por onde você começaria? Quais são os itens que você iria observar? Ou seja, entrada, caminhada e saída. Para falar assim, o laboratório tá legal, não tá legal, eu tenho que voltar para cá e falar mais um pouco. Sim, tem que apertar mais um pouco, enfim. Sim, se hoje eu fosse visitar como cliente um laboratório, eu ia ver a primeira questão da confidencialidade, né, que tem que ter em relação até outros clientes, numa expedição, os equipamentos separados, as OS, enfim. Ia ver a questão do controle de acesso, como é que é feito. Tem laboratórios que hoje pegam a assinatura daquele visitante, mas, claro, eu iria avaliar se tinha uma pessoa me acompanhando. Como é que seria a entrada no laboratório? Ele está em calibração.
Geralmente, quando o laboratório está em calibração, tem uma placa, acesso restrito, ou em calibração não pode entrar. Então, eu iria avaliar como é que é feito, até porque se eu estou em calibração e eu vai entrar, eu posso estar invalidando ali, tem a questão da temperatura, ele está controlando. Então, como é que o laboratório me recebe? Por mais que eu sou uma cliente, eu também tenho que entender que eu poderia não estar ali se o meu equipamento sendo calibrado. Então, será que ele iria deixar outra pessoa entrar ali no meio da calibração? Então, a questão do acesso, a questão, claro, obviamente, da organização, né, que a gente vê como um todo. As instalações, hoje a gente tem um olhar clínico, será que as instalações elas estão apropriadas? Obviamente, quando tem auditoria, tem um órgão ali atrás que audita e vê que está ok, que é o item 6.3, mas se um laboratório ele não for acreditado, mesmo assim eu vou avaliar como é que é essas instalações, o controle, o pessoal, o controle de acesso, pode sair entrando, está em calibração? Ah, não está, então eu vou abrir para poder conhecer aquele laboratório. Como é que está a questão de se está tudo etiquetado, para eu poder saber, bom, esse equipamento aqui é do cliente tal, aquele ali é do outro, vamos ter uma confidencialidade também, de me mostrar algo que não seja da alçada, porque a gente tem aí o item da norma também, que a gente tem que manter a questão da confidencialidade dos dados do cliente. Então, acho que isso tudo eu iria avaliar, com certeza também a organização, e a gente acaba vendo um pouquinho da competência também, né? Numa conversa, em uma entrevista, mesmo que seja informal, a gente consegue um pouco enxergar como é que está aquela situação, o ambiente de uma forma geral também, porque não é só a instalação, é a questão do pessoal, da equipe, da interação, que vai dizer muito também sobre isso. Legal. Então, vamos manter a Thaís longe do laboratório, mais fácil. Oi, não entendi, desculpa. Vamos manter a Thaís longe do laboratório, é mais fácil. Ah, é a Vanessa. Vai muito longe. A Vanessa, é mais fácil. Desculpa, né? Nada, que isso, acontece. Manter a Vanessa longe do laboratório, mais fácil, deixa ele lá. Porque acaba que a gente já fica com olhar até clínico, né, de auditoria e tudo mais, mas eu sempre procuro, quando eu faço também minhas avaliações, além de auditar, eu acho que o foco não é só a questão de não conformidade, apesar de que quando acontece eu acredito que não seja um bicho de sete cabeças, é uma melhoria, mas é a gente levar a melhoria e o nosso conhecimento, é uma troca, porque às vezes quem está de fora vai enxergar algo que tem quem está ali o tempo todo fazendo, nós somos passíveis de errar em algum ponto. Você fica ali naquele dia a dia, acaba não vendo o problema. Fica mecânico, sim. Exatamente. Esse é um outro ponto, tá, que eu, enfim, queria trazer aqui para a nossa discussão também, né? A importância, né, do laboratório ter ou utilizar serviços externos para monitorar a sua competência. Tá? Algo que eu faço muito aqui, tá? Eu sempre busco conversar com outras pessoas, e de forma crítica mesmo. Eu tenho 3, 4, hoje amigos, né? E eu estou sempre conversando sobre o negócio, né? Como é que está, como é que você enxerga, será que isso é bom, será que não é, enfim, né? Então, hoje nós participamos de um programa até para isso mesmo, para que olhem o equipamento. Como é que você enxerga isso nesse processo de competência do laboratório, né? Ou seja, para que possa garantir efetivamente, independente se o laboratório ele tem serviço acreditado ou não, né? Mas para monitorar essa competência, essa visão externa, né? Como é que você vê isso? Quão importante seria para um processo? Porque nós temos as questões, volto a dizer aqui, questões relacionadas, e aí a competência tem um negócio interessante, né? Os laboratórios prestadores de serviço, né? Que são talvez mais abertos a isso, né? E os laboratórios de empresas, né? Que por um motivo qualquer até buscam a acreditação, que a parte do laboratório é a parte integrante, mas acaba usando uma pessoa da própria empresa para isso, né? E aí você tem uma pessoa, desculpa te cortar, uma pessoa da própria empresa que vai estar indo lá e fazendo esse monitoramento dessa competência ali, no caso. Não o fato de colocar em jogo, muito longe disso, tá? De colocar em jogo a questão de ser da mesma empresa. Muito pelo contrário, tá? A questão não é ser da mesma empresa. Tá? Até porque, abrindo parênteses aqui, questão de calibração, a própria empresa pode calibrar os seus próprios instrumentos. Tá? Mas a competência daquela pessoa externa ao laboratório, tá? Estamos falando de um laboratório, então tem os requisitos técnicos,
né? Como é que seria Sim. isso para o laboratório? Para o laboratório, dentro da empresa, falar o seguinte, olha, aí, pessoal daí de fora, qual a competência que ele precisa ter para me avaliar aqui dentro, enfim, como é que você... Ou seja, a Sim. utilização de pessoas externas para o laboratório. Sim, eu acho bem legal que uma pessoa externa, né? A gente pode até entrar naquele item de auditoria interna, 8.7. Hoje, 8.8, desculpa. Muitas pessoas hoje fazem isso, colocam uma pessoa à parte. Não que seja errado uma pessoa de dentro avaliar como um todo, não só a competência, como outros requisitos. Mas aí gera uma questão de conflito de interesse. Então, é de extrema importância uma pessoa que não esteja ligada ali, como nós falamos, uma pessoa de fora, que vai ter uma visão. Hoje, uma competência para uma avaliação, quem vai descrever essa metodologia, essa sistemática, geralmente é o próprio laboratório que fala, olha, eu quero uma pessoa, claro, que saiba, se vai me avaliar tecnicamente, ela tem que ter um conhecimento naquela grandeza específica, que às vezes a pessoa não tem, um curso, enfim. Hoje, vamos botar, se fosse uma auditoria interna, geralmente as pessoas pedem curso de auditoria interna, que tem a 19011, que vai ali conduzir, mas, enfim, falando não só de auditoria interna, uma pessoa de fora, eu acho de extrema importância. Uma pessoa que tem uma competência, obviamente, para avaliar aquilo ali, estudar o processo. Eu sempre procuro estudar um pouco a empresa antes de eu começar qualquer avaliação, seja de todos os requisitos, seja de alguns, enfim. Ler, entender o que está acontecendo e ali fazer um relatório daquilo, ver o que precisa, avaliar a competência. Obviamente, ver lá no requisito de competência o que o laboratório, porque isso tudo, às vezes acaba, eu falo sendo um tiro no pé, porque tudo que você coloca e descreve num procedimento, se você não tem, por mais que você tenha um procedimento e você não está seguindo, você acaba sendo não conforme aquilo ali. Então, é avaliar se aquela pessoa ali realmente está com os requisitos de competência, tem as habilidades necessárias. Eu acho muito legal uma pessoa de fora avaliar tanto uma auditoria interna ou algum requisito específico, ou até como uma ação corretiva, você chamar uma pessoa de fora só para avaliar aquele requisito. Eu acho bem legal. Ver se realmente está tendo uma constância, se o pessoal realmente não há dúvida nos treinamentos, né? A eficácia está sendo feita, se esse monitoramento de resultados está sendo feito. Então, eu acho de extrema importância. A questão hoje de uma qualificação necessária para realizar uma avaliação, quem determina é o laboratório. E ali o que está escrito naquele procedimento, a pessoa vai ter que dar os certificados, a qualificação para dizer que está atendendo para avaliar. Tá? Se for uma auditoria. Ou até mesmo se você queira que avalie só a parte da competência. A pessoa vai ter que ter um conhecimento ali. Sendo um laboratório RBC ou não, a pessoa tem que ter um conhecimento para avaliar se aquilo ali está ok. Eu acho muito legal uma pessoa de fora, porque ela vai ter uma outra visão. Não que ela vai chegar apontando. Pelo contrário, ela talvez vai mostrar o que a pessoa está ali dentro e possa ter vícios que acaba que não perceba, como eu também não me auto-audito, né? Muitas das vezes eu faço alguma coisa e a Thaís pode chegar e vem e avalia a minha parte ou eu avaliar dela para a gente poder enxergar. E a parte de competência, e como eu falei lá no início, eu acho a mais importante, que ela tanto tem um item só para isso, que é o 6.2 de pessoal, como na própria política, nos objetivos da qualidade, hoje é um requisito obrigatório, que é o 8.2, que você tem que falar sobre a competência. Então, sim, eu acho de extrema importância, desde que a pessoa atenda às qualificações que o laboratório vai pedir para ela poder avaliar ali. Então, esses requisitos mínimos é o laboratório que vai falar, vai pré-estabelecer e vai procurar uma pessoa de fora, que a gente vai chamar de provedor externo, para poder estar enxergando essa questão. E eu acho que, como um todo, seria importante uma avaliação. Isso a gente falando internamente, né? E lembrando sempre que eu sempre falo laboratório, sendo RBC ou não, isso não invalida a questão da competência, da confiabilidade. Tem inúmeros laboratórios que hoje ainda não são acreditados ou que não achou necessário buscar acreditação, que são super competentes, trabalham de acordo, seguem os requisitos, documentos orientativos, normativos, enfim. E eu acho muito legal essa questão de fora. Agora, isso a gente está falando para uma avaliação interna, né? Se for uma avaliação CEGECRE, são auditores que são qualificados para aquilo, que abrem um edital, um processo, para poder estar entrando nesse grupo e avaliando os laboratórios. Então, eles já são escolhidos de acordo com a competência e são jogados em cada laboratório que necessite daquela competência ali para poder auditar. Legal. Ficou claro, assim, tranquilo? Para mim ficou. Eu tenho umas meia dúzia de perguntas aqui. Se deixar, a gente vai bater papo até as 3 horas. Se deixar, vai. O negócio vai...
Não, pois é, isso tudo a gente tem que guardar aí para o nosso evento aí para frente, aí, tirar essas dúvidas. E eu vou trazer também mais uma provocação aqui, que também não é para a gente chegar ao resultado final, porque isso é discussão com muita coisa, porque vamos falar sobre, por exemplo, o escopo da norma fala sobre a variação da competência dos laboratórios de calibração e ensaio. Muitas ainda acreditam, bom, então já que o laboratório fez a calibração, tem os resultados, significa que o meu equipamento está adequado, meu equipamento é confiável. Aí vem a questão, que inclusive essa revisão foi bastante interessante da norma, que se colocou sobre a declaração de conformidade, né? É aquela questão os resultados que o laboratório apresenta na calibração. Eles significam, eles dão o atesto de que o meu instrumento está conforme eu posso utilizar em qualquer momento. Eu pergunto e já digo que a gente sabe que não, né? Que existe uma série de outras coisas que podem acontecer. Se você tem requisitos normativos, né? Por exemplo, você tem, vamos pegar um exemplo de uma norma, você tem uma NBR 14105 que estabelece a classe de exatidão em função dos erros e tal. Então, se você fez a calibração, você consegue perceber se os erros estão dentro daquela classe ou não. Então, ali você já pode dar uma declaração de conformidade. Mas não é só isso. Ela hoje fala, inclusive, sobre a importância da incerteza da medição nessa avaliação da conformidade. O que você acha sobre essa... Como eu falei, essa discussão dá muitos assuntos. Dá muito assunto. Hoje, assim, eu vejo... Oi? Desculpa. Nada, eu que peço aqui, desculpa por estar te cortando, mas isso é até interessante, porque... e aí vamos deixar a Thaís responder, né? Vamos deixar... Vanessa. Ele cismou atrás, não tem problema não. Vai ser... Quando for a Thaís, eu vou chamar ela de Vanessa. Você chama de Vanessa. Vou chamar ela de Vanessa. Mas é interessante a questão da incerteza, porque você tem certeza quando ela é aplicada no laboratório, né? Mas quando a gente joga essa competência, né? Ou seja, a incerteza para a indústria, é algo que você não vê, né? É interessante isso, né? Essa questão até que vocês falaram de declaração de conformidade, a maioria hoje dos laboratórios que eu auditei há pouco tempo, eles não estão declarando a conformidade, né? Que muitas das vezes o laboratório liga e fala assim, mas faz uma declaração de conformidade que está ok e tudo. Mas muitas das vezes o laboratório tem que ver também que cada um tem o seu critério de aceitação, né? O que às vezes está bom para uma pessoa que está dentro do critério, para outro laboratório não vai estar atendendo. Então, é o que o Pedro Paulo falou, a declaração de conformidade, né? Muitas das vezes já está ali, já vou avaliar, ok. Mas hoje eu estou vendo muito isso. Os laboratórios, eles não estão falando assim, olha, já pode colocar nesse requisito que não declara, que no 7.1 fala muito dessa questão, se o laboratório declara conformidade. E a maioria fala, olha, a gente não faz declaração de conformidade, nós entregamos esse certificado de calibração e o próprio laboratório vai avaliar se aquele instrumento está ok. Obviamente que antes que mandar para calibrar, ele já vai ver se aquele provedor externo está atendendo. Muitas das pessoas vão consultar, ver a CMC, ver se está atendendo, ver a faixa. Independente se não tem como consultar, se não for um RBC, um laboratório acreditado pela Rede Brasileira de Calibração, ele vai perguntar também a questão dos critérios, os pontos e tudo mais. Mas hoje, o que eu estou vendo é que a maioria já está falando, olha, eu não declaro conformidade. Tem algum aí que você já declarou? Deixa eu ver algum exemplo para colocar aqui no relatório. Não declaro conformidade, porque tem muita questão, cada cliente cada cliente tem o seu critério de aceitação, e se a partir do momento que você declarar que aquilo ali está ok, você tem que entender que está atendendo ali ao critério solicitado, e aí você tem que estudar aquilo a fundo. Então, o que eu estou vendo é a maioria hoje, eu vou te falar, das auditorias, as últimas que eu fiz, nenhum laboratório declara conformidade. É muito difícil de eu estar vendo. Imagino. Tem um amigo nosso aí que está aí assistindo a live, que é o Marlon, que é um gerente técnico do laboratório, inclusive vai estar conosco nesse evento. Se ele estivesse aqui, eu ia fazer essa pergunta. Seu laboratório está declarando conformidade? Deixa ele assistindo aí. Porque é uma coisa realmente complicada, né? Porque um laboratório,
ele pega um equipamento, faz lá a calibração, numa situação lá controlada que ele faz, ele vai dar um laudo. Agora, se aquele resultado na indústria, na aplicação, ele atende, é difícil. Realmente fica uma coisa que não é tão simples para o laboratório. Fazer essa declaração, que está conforme tudo. O Marlon até respondeu que declara. Ah, é legal, porque é muito raro hoje eu estar vendo que os que estão declarando. A maioria já coloca até no procedimento, não declara conformidade, só mesmo aplico, faço a calibração e entrego o certificado de calibração, mas declarar a conformidade mexe muito com critério e tudo mais. E aí, como não é uma obrigatoriedade, eu coloco ali essa questão. Obviamente que tem que sempre estar falando com o cliente, porque tem cliente que pode achar que está contratando e que possa ter essa questão da declaração, né? Então, assim, é válido. Você vê que todos os itens estão entrelaçados e, se deixar, a gente vai conversando aqui pela noite. Sim, sim. Eu vou trazer uma provocação aqui, mas vou deixar ela para ser discutida durante o INTEC, até relacionado à declaração de conformidade, né? E aí muito orientado aos próprios laboratórios. Porque quando você faz uma declaração de conformidade, a gente tem que olhar as questões relacionadas ao critério do cliente, né? Isso. E aí tem um ponto interessante que está relacionado à tecnologia que o instrumento possui. Você tem instrumentos, né, e que dificilmente você vê isso. Porque foi até a questão que o Pedro colocou, né? Você tem uma condição no laboratório, né? E ele vai para campo numa situação totalmente diferente, sofrendo, principalmente relacionado às condições ambientais muito grandes, né? Então, ou seja, algo que vou deixar para que nós possamos estar discutindo lá, está relacionado justamente a isso, né? Quando o laboratório olha esse critério, determina esse critério, ele leva em consideração a tecnologia que o instrumento possui, porque tem instrumentos hoje que ele já faz a leitura de temperatura interna, por exemplo, do equipamento e autocorrige isso, né? E tem equipamentos que não fazem isso. Sim. Né? Então, até onde seria interessante o laboratório efetivamente aplicar isso e tratar e declarar efetivamente se atende, se não atende, em que condição vai ter, e principalmente se o laboratório teria realmente a responsabilidade sobre isso, né? Uma vez que ele não faz a menor ideia de onde esse instrumento vai ser utilizado, né? Sim, envolve muitos fatores. Eu acho que por isso que a maioria também, muitos laboratórios não declara, porque envolve N coisas, como você acabou de falar aí, né? N coisas, fatores, Então, ou seja, vou deixar esse assunto para a gente discutir. Esse especificamente para a gente discutir lá. Tratar lá, né? Tratar lá para a gente aprofundar esse assunto, ver até onde influencia, não influencia. Né? Acho que é algo que vai ser legal lá. Com certeza. Uma coisa, Vanessa, já está aí chegando aqui no final do nosso horário aí de live, para não ser cortado, mas uma coisa que eu queria achar interessante, porque a gente sabe, né, que se tem os laboratórios acreditados dentro, tem uma quantidade que é pouca para atender a demanda de todos os serviços de calibração e ensaio. E se você analisar lá os laboratórios, você vai ver que, inclusive, a concentração maior desses laboratórios está na região sul-sudeste, um pouco ali em Bahia e tal. Você vai para norte ou nordeste, em outros locais, você não tem nada, não tem nenhum laboratório acreditado, mas tem outros que prestam serviço. Então, essa questão, por exemplo, dessa confiabilidade nesse resultado, a gente pode dizer, o laboratório acreditado é 100% confiável, o não acreditado não é nada confiável. Como é que você vê isso? Sim, como eu te falei, eu não consigo, não separo, né? Tem muitos laboratórios que eu conheço que não são acreditados, que eu até implementei, eu e Thaís, e eles seguem os requisitos, eles falam assim, muitos falam, eu sou rastreado, né, a norma, ou seja, eu sigo todos os requisitos. E aí eu até pergunto, quando você é rastreado, segue todos? Sim, fazem intralaboratorial, ensaio de proficiência, porém, não há necessidade agora de pedir uma acreditação ou questão de custos, colocou mais à frente.
mas eu enxergo que não quer dizer que não há essa confiabilidade, mas também, por exemplo, tem inúmeros laboratórios ali que estão RDC, que estão ali na listagem, mas hoje, os que são RDC, você sabe que ali por trás teve um órgão que auditou e viu aí se está seguindo todos esses requisitos. E os que não são rastreados, não quer dizer que não estão agindo com a questão da confiabilidade, e você pode pedir também procedimentos internos, se quiser, alguma cópia. Tem laboratórios que eu vi que dá até cópia não controlada, para poder ver, olha, eu estou seguindo um procedimento interno de calibração. Tem uns que abrem a questão da visita, como nós falamos aí anteriormente, com controle de acesso, mas de extrema importância, toda vez que você for escolher um provedor externo, independente de ser acreditado ou não, é avaliar se ele vai atender, né, a faixa, o escopo que você quer, a questão da CMC, não só a questão de prazo de atendimento, né? É você entender qual o melhor vai se enquadrar ali para atender. E se você já fez o serviço com ele uma vez, você começar a monitorar aquele provedor externo para ver o desempenho dele, começar a analisar, chegou um certificado de calibração dele, por mais que você não seja acreditado, pega a norma, vê os requisitos mínimos, vê se está atendendo, conversa com alguém do laboratório e procura entender, mesmo que a pessoa que não seja um laboratório acreditado, alguém que tenha competência, que vai poder relatar ali, conversar com você, discutir os resultados, né? Geralmente a pessoa que é acreditada tem um signatário autorizado que vai ter atribuição e vai interpretar tudo aquilo ali. E para o que não é acreditado, para levar uma confiabilidade, é conversar e tentar entender. Aí entra a questão da competência. Olha, eu vou ver o técnico que calibrou, o gerente técnico desse laboratório, ele pode conversar comigo, aí você vai começar a ver se ele tem aquele entendimento naquela questão, analisar o certificado de calibração dele, se está com todos os dados que você precisa, se ele está atendendo de acordo com a sua solicitação, os pontos que você solicitou, se ele atendeu de forma realmente legal, como é que chegou o manuseio, né? O item ali, como é que ele manuseou o seu padrão, como é que ele entregou de qualquer forma, aí entra o item de manuseio de itens, porque ele está manuseando um padrão seu, ele chegou de acordo com o que você enviou, veio com alguma avaria. Ou seja, vai muito além, não só ser acreditado ou não. É um pacote para você avaliar, porque muitos laboratórios podem ser acreditados, mas você tem que avaliar se realmente ele está atendendo conforme solicitado. Porque mesmo assim a gente está passível de ter algum trabalho não conforme, né? De ter alguma não conformidade. Tanto é que a norma tem um requisito de trabalho não conforme. E se realmente tiver algo que não está te agradando, você falar com aquele provedor externo para que ele possa tomar medidas, crescer, entender também que às vezes ele não está enxergando aquilo ali, fazer com que ele cresça e avaliar e tomar as devidas ações corretivas. Então, é muito além, não só ser acreditado ou não, é você ver todo esse pacote, desde a entrega do seu produto, o atendimento, a análise crítica, o seu certificado de calibração, como ele manuseou, como ele entregou e como ele te atendeu e a competência por trás daquilo ali, quem está realizando aquele serviço. Legal, é isso aí. Tem uma, né, nenhuma pergunta não, mas é uma afirmação aqui do, acho que é Celso, né? Acho que é Celso, ele coloca aqui que não sei se vocês estão conseguindo ver, parece que fica muito difícil fazer a declaração de conformidade, tendo em vista a quantidade. Ele botou. Eu não estou conseguindo ler tudo direitinho, mas a quantidade de serviço, quantidade de clientes, a quantidade de coisa, a responsabilidade. Porque ele quis se pensar numa grande quantidade de clientes para avaliar cada caso aos critérios de aceitação, fica inviável. E a questão que a gente já falou, que muitos laboratórios não fazem, como ele falou, por conta da responsabilidade, né? E se você for avaliar de uma demanda, é muito critério, cada um tem o seu critério, então muitas das vezes alguns declaram essa conformidade. Eu imagino que essa questão que foi colocada na 17.025 foi mais, a declaração da conformidade ela tem que levar em consideração a incerteza de medição. Então, se o laboratório vai fazer, ele tem que considerar esse tipo de coisa. Mas eu vejo isso mais para o usuário, para o cliente, aquele cara que solicitou o serviço, aquela empresa, porque ela sabe, olha, se a norma ela diz que se tiver a declaração para dar conformidade, tem que avaliar a incerteza, então quando eu vou avaliar os resultados, eu também tenho que pensar em considerar essa incerteza para utilizar o meu instrumento. Mas a gente sabe que o cliente é o que menos conhece essa coisa, e é isso que a gente tem que levar para
o usuário, para o cliente, dessa importância de entender, analisar criticamente os resultados que tem lá nos certificados de calibração, no certificado de ensaio, relatório de ensaio, todos esses dados aí, que são fundamentais para garantir a confiança, né, na medição. Sim, com certeza. Isso é interessante até porque... Vai de laboratório para laboratório, né, essa questão, mas a maioria não está tendo essa declaração. Eu vejo até como bem interessante, sabe? A gente, se prestasse, ou seja, fosse um laboratório e prestasse serviço efetivamente, eu iria determinar a conformidade do meu, né? Não iria declarar externo também, né? Porque as variáveis são muito grandes, a gente não tem controle sobre isso, né? Acredito que a grande questão é essa, e são questões, ou seja, como nós colocamos a 9001 lá atrás, né? São questões que a gente tem que trazer, mostrar para as empresas, para a sociedade, que isso existe, mas existem as questões de responsabilidade efetivamente, e para o laboratório fazer isso, independente de ser acreditado ou não, e vai uma opinião pessoal, você tem que ter controle sobre isso. Né? A partir do momento que você não tem controle, né? É interessante aqui a 2012, que é a norma que, apesar de ser muito antiga, né, mas ainda válida, né, e bem aplicável, né, foi uma norma bem escrita, que fala da confiabilidade metrológica, né, da gestão metrológica na indústria especificamente. Ela pede também que a incerteza seja utilizada, né? E aí com todos os requisitos, todos os possíveis intempéries lá do cliente, né? Mas para o laboratório eu vejo como uma questão bem complicada, ele assumir essa responsabilidade. Se um laboratório interno de uma empresa, tudo fica mais fácil, né? Porque você tem essa gestão, você calibra os seus instrumentos, lá dos seus processos, então aí fica mais fácil. Bom, mas olha só, gente, antes da gente ser derrubado e ficar aqui com a boca aberta e sendo cortado, é melhor a gente agora deixa para o nosso encontro aí para discutir mais as coisas, aprofundar mais os assuntos. E acho que hoje a gente já conversou bastante, a Vanessa já trouxe aí muita informação, muito conhecimento, muita coisa interessante. Já botou a gostinho na boca aí do que a gente vai ver no nosso encontro. Aí, considerações finais. Deixa eu fazer uma consideração final aqui antes da Vanessa. Sim. O Intec, né, esse movimento, é justamente para isso, né? Para trazer essa informação, para levar essa informação às empresas, né? E mostrar como elas podem ganhar com isso, né? Hoje o papo aqui foi muito interessante, tá? Te agradeço, Vanessa, por ter participado, porque vem trazendo justamente isso, como é que a gente olha a competência dos laboratórios, como é que a gente pode estar tratando essa competência e melhorando não é uma questão de melhorar a competência do laboratório, mas como nós precisamos melhorar o processo em função da avaliação da competência, né? E ser um verdadeiro parceiro do laboratório, né? Então, isso eu vejo que é muito interessante. E esse movimento, ele vem justamente nesse sentido, né? Então, mostrando para a sociedade como fazer isso acontecer, de que forma fazer isso acontecer, quais são os itens que ele precisa avaliar ou não. Nós falamos, a Vanessa foi muito rápido, falou aqui a questão de estar avaliando a capacidade do laboratório, quando é que essa capacidade influencia, não influencia. Isso para os compradores nenhum vê, né? O comprador de empresa nenhuma observa isso, o que influencia diretamente no processo, enfim. Né? Então, Vanessa, obrigado pela tua participação. O movimento ele vem nesse sentido. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez aí o convite, parabenizar vocês por esse evento, muito legal. Vocês estão levando aí pessoas alto níveis, qualificadas, que vão estar aí dividindo. Agradeço por eu poder dividir um pouquinho e aprender também. A gente está em constante aprendizado. Eu também vou estar assistindo aí as palestras, estando aí com vocês, porque eu acho de extrema importância. Espero todos aí que a TAIP também vai estar aí nesse evento, falando um pouquinho mais. Hoje nós já falamos, como ele falou, botamos ali o gostinho, mas tem muito mais, muito assunto que eu acredito que vai agregar muito a cada um. Então, agradeço mais uma vez. Esse assunto é bem
importante da competência do laboratório de uma forma geral. Falamos aí de diversos itens, passamos de uma forma mais rápida por conta da live e do tempo. E mais uma vez, obrigada. E é isso. E vamos que mais à frente aí vai vir esse evento rico, cheio de coisas boas. Eu vou tirar os comentários aqui para não ficar poluindo a tela e vamos dar um X aqui, um sorriso para tirar uma foto aqui. Vamos lá, gente. Foi? Foi, travou. Acho que ele travou. Ele travou. Ele travou. Eu acho que não deu certo aqui. Vamos lá, vamos lá, o X aqui. Foi. Agora foi. Legal, tá ótimo. Agora foi. Travou de novo ele. Travou de novo. Ficou. Travou. Voltou, agora está voltando. Mas está meio travado. Mas eu agradeço mais uma vez aí, tá? Por tudo, pela oportunidade, por essa live aí. Foi muito boa a troca de conhecimento, as perguntas. Espero ter esclarecido aí. Vamos esperar aí que vai vir esse evento, que vai ficar bem legal esse assunto, recheado de coisas boas, de informações. Eu que agradeço. Com certeza, gente. Valeu. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.